Boa tarde! Agora nós vamos iniciar nossa aulinha de ciências, tá bom? Vamos pegar o módulo 4 e abrir na página 169. Vamos colocar aqui em cima o nome classe e a data de hoje, 23/10/2020. Vamos lá. Problemas de visão. Número 2. Por que a criança da fotografia ao lado está usando óculos de grau? Por que vocês acham que essa criança aqui da fotografia ao lado ela está usando óculos de grau? Por que será? Para que serve o óculos de grau? Algumas pessoas podem ter dificuldade de enxergar nitidamente, ou seja, enxergar detalhes, certo? Objetos próximos ou distantes delas. Isso pode ocorrer por causa de problemas de visão, como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Então, essas são alguns problemas de visão, né, que impedem que as pessoas vejam nitidamente. Aqui na primeira figura. Pessoas com miopia não conseguem enxergar nitidamente objetos distantes delas. Então, representação de como uma pessoa de miopia enxerga. Ela enxerga dessa forma. Ela não consegue ver nitidamente objetos que estão distantes. Pessoas com hipermetropia não conseguem enxergar nitidamente objetos próximos a elas. Então, a hipermetropia já é ao contrário. A pessoa que tem a hipermetropia, ela não consegue enxergar nitidamente objetos próximos. Então, uma pessoa que tem hipermetropia, ela vai olhar desta forma, ela vai ver desta forma. Pessoas com astigmatismo não conseguem enxergar nitidamente objetos próximos ou distantes delas. Para corrigir esses problemas de visão e nos auxiliar a enxergar o que está ao nosso redor, é preciso utilizar óculos de grau ou lentes de contato. Então, o óculos de grau e a lente de contato, ele auxilia a enxergar melhor, tá certo? Vamos colocar aqui na página 170. Algumas pessoas não enxergam o que está ao redor delas. Mesmo sem enxergar, as pessoas cegas podem realizar diferentes atividades do cotidiano, como estudar, brincar e praticar esportes. Então, uma pessoa que ela é cega, né, que é deficiente visual, ela não é uma pessoa que vai viver a vida toda sem poder fazer nada. Então, ela pode praticar esportes, ela pode passear, ela pode estudar, certo? Que ela não vai estudar como a gente estuda aqui. Elas estudam através do Braille, que é a língua dos cegos, dos deficientes visuais, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o Braille agora. Cidadania no dia a dia. Braille. Paulo estava na biblioteca de sua escola quando viu que Leandro, um garoto de outra turma, folheava um livro diferente do seu. Esse livro não tinha letras impressas nas páginas, nem imagens, apenas pontos em alto relevo. Leandro é cego e, por isso, lê livros escritos em braille. Nesse sistema, as letras são representadas por pontos em alto relevo, com espaçamentos específicos entre eles. Cada grupo de pontos representa uma letra do alfabeto. O sistema Braille permite que muitas pessoas cegas tenham acesso à alfabetização e à leitura, incentivar e valorizar o desenvolvimento de recursos como o sistema Braille garante igualdade de acesso à educação e à cultura. Então, o Braille ele é muito importante porque é como se fosse uma forma de inclusão, certo? Para aquela pessoa que é deficiente visual, ela não seja impedida de estudar, que ela não seja alfabetizada. Então, o Braille é muito importante ter o Braille, né, o sistema Braille nas escolas. Agora, vamos colocar aqui na página 171. Cuidado com os olhos.
Os olhos são órgãos sensíveis que precisam de cuidados. Veja algum deles a seguir. Então, aqui, ó, nessa primeira imagem. Evite coçar os olhos, principalmente com as mãos sujas. Use óculos escuros, principalmente em dias ensolarados, para proteger os olhos do vento e da luz solar. Então, a gente tem que evitar, com as mãos sujas, esfregar os olhos. Principalmente nessa pandemia que nós estamos vivendo, tá bom? Porque o vírus, ele pode entrar através quando a gente passar a mão nos olhos. Então, a gente tem que higienizar bastante as mãos antes de brincar, depois de brincar, depois que chegar da rua, para poder colocar a mão nos olhos, tá bom? E também o sol, é muito importante a gente usar o óculos de sol com proteção, que ele nos protege muito da luz solar, que pode prejudicar os nossos olhos. Aqui, não olhe diretamente para o sol. Leia em locais com boa iluminação. Então, a gente não pode olhar diretamente para o sol, que isso prejudica bastante a nossa visão. E a gente tem que ler em locais bem iluminados. A gente não pode ler em local escuro, porque aí vai forçar a nossa visão, nossa vista, certo? E aí, a gente no futuro vai ter que usar óculos, como a tia tá usando agora, tá vendo? Então, vocês que são crianças ainda tem que começar a ter esse cuidado. Evite utilizar computadores, celulares ou videogames por longos períodos de tempo. Evite que produtos como shampoo e sabonete entrem nos olhos. Então, computador, celular, televisão, tem que evitar ficar muito tempo na frente dele, certo? Pode usar, mas não pode usar excessivamente. E também evitar produtos como shampoo, sabonete nos olhos, porque pode irritar. Não coloque objetos dentro dos olhos. Consulte um oftalmologista e faça exames regularmente, mesmo sem ter problemas de visão. Agora vamos colocar aqui na página 172. Atividades, número 1. O futebol de 5 é uma modalidade esportiva paralímpica, ou seja, a paralímpica, né, a Paralimpíada é uma modalidade que são para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, tá certo? Todos os integrantes são cegos, exceto o goleiro. Para orientar os jogadores durante a partida, há um chamador, pessoa que fica atrás do gol, orientando os jogadores. A bola tem guizos. Qual é a importância dos guizos na bola do futebol de 5? Então, os guizos, ele é uma bolinha que fica colado na bola, certo? Ele transmite um barulho. Então, ele vai ajudar o jogador que tem deficiência visual, ele vai identificar aonde está a localização da bola, porque todas as vezes que ele se mexe, que os guizos se mexem, eles vão escutar para saber onde está a bola, certo? Eles utilizam muito a orelha, né, para escutar os barulhos. Número 2. Observe atentamente as imagens A e B. Em seguida, identifique as diferenças entre as duas imagens e circule-as na imagem B. Então, vocês vão ver a diferença aqui, certo? Das imagens A e B. E vai circular a diferença na imagem B. Tem vendo esses dois meninos aqui? Qual é a diferença? O que é que a gente pode ver? A tia vai dar uma dica, certo? Nós temos 7 diferenças. É como se fosse um joguinho dos 7 erros. Então, vocês vão observar bem essas duas imagens. Vão observar os brinquedos também, certo? Para ver qual é a diferença. Que sentido do corpo humano você utilizou para identificar as diferenças nas imagens? Você aí utilizou qual sentido para identificar a diferença das imagens? Qual foi o sentido que você usou? Foi a audição? Foi o paladar? Foi o olfato? Foi a visão? Foi o tato? Qual foi? Aí você vai colocar aqui, certo?